Estamos em mais uma reunião da Pagos, desta vez a 44ª. E agora vamos conversar com Eduardo Pires. O Edu, ele é especialista em expansão internacional. Boa noite, Edu. Boa noite, Lívia. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Edu, você já atuou em diferentes mercados, Brasil, Estados Unidos, Ásia, Europa. Quais barreiras de entrada mais impactam empresas brasileiras que buscam internacionalizar suas soluções de pagamentos? Como foi dito aqui no evento de hoje, as empresas brasileiras do segmento de pagamentos estão num momento absolutamente extraordinário para exportar tecnologia. O mundo reconhece a vanguarda, a competência, a habilidade do brasileiro de montar tecnologia para esse segmento. Aonde estão as barreiras? Por incrível que pareça, a barreira do idioma ainda existe, ainda se fala muito pouco inglês no Brasil, então essa barreira ainda existe. É preciso que as pessoas, você que está nos ouvindo, você jovem, você que já não é mais jovem, não tem problema, invista em você, precisa aprender novos idiomas. Então, por incrível que pareça, a barreira do idioma ainda existe. E ainda existe um pouquinho de preconceito em algumas jurisdições ao redor do mundo. Ainda o brasileiro é visto como muito festivo, muito pouco formal. Isso às vezes é confundido com falta de seriedade ou falta de capacidade de entrega. Então, apesar desse momento, ainda existe um pouco disso. Vem diminuindo. Essa reação vem diminuindo. A maior barreira de entrada para que as empresas brasileiras de fato façam sucesso para além das fronteiras é, sem sombra de dúvidas, o estilo do empresário brasileiro de olhar só para o mercado interno. Ainda é um paradigma para o empresário brasileiro olhar para fora. Ele acha que não é possível, ele acha que é difícil, ele acha que não vai conseguir, e isso não é verdade. O evento da globalização, que já não é tão novo, chegou para o segmento de meios de pagamento no Brasil. Nós somos muito bem vistos lá fora e precisamos aproveitar esse momento. Então, a maior barreira de entrada está na própria visão do empresário brasileiro, que precisa se abrir para o mundo, precisa olhar para fora e ir com a cara e com a coragem, obviamente se planejando, cuidando do legado que ele tem aqui, mas não ficando mais refém única e exclusivamente do mercado interno. Excelente, Edu. Como estratégia de go-to-market, como que elas podem ser adaptadas para que o Pix e outras tecnologias brasileiras ganhem escala fora do país? Perfeito. Hoje aqui também no evento, você que está nos assistindo, que por algum motivo ainda não é associado da Pagos, não se aproximou desse ambiente absolutamente fantástico, perdeu um evento extraordinário. TK, líder da Matera, uma das empresas mais importantes em termos de tecnologia financeira e de meios de pagamento, que está fazendo um sucesso enorme lá fora, comentou hoje: grandes empresas do passado se amam mais do que o consumidor de fato as ama. Elas pensam que são mais amadas do que são de fato. Eu achei essa dica fantástica. Na verdade, o que manda no sucesso de mercado é o quanto mais você se aproxima do desejo do usuário, do desejo do seu cliente. Quanto mais você interpreta o desejo do seu cliente, quanto mais você entende as dinâmicas que levam ele a decidir pelo produto, serviço A ou B, mais você vai obter sucesso. Isso independe de jurisdição, Lívia. Isso acontece da mesma forma no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em Singapura. É a identificação do desejo do usuário. Então, a estratégia de go-to-market que mais serve ao propósito de sucesso da empresa é aquela que representa melhor, que identifica melhor, mais rápido e com mais atualização o desejo do cliente. Excelente. Dentro desse inteirinho e na sua visão, quais oportunidades de inovação elas surgem quando empresas brasileiras competem em mercados maduros, como o norte-americano e o europeu, cujas especificidades você já reteve? Perfeito. O consumidor médio brasileiro, não importa de que produto, mas em especial de meios de pagamento, eu costumo dizer o seguinte: o processo de comprar algo, de adquirir algo, ele é prazeroso por princípio. Ou você está ampliando o seu patrimônio
ou você está consumindo algo que você gosta muito. Então, o ato de comprar ele é muito prazeroso. Escolher, discorrer sobre a embalagem, discorrer sobre o nível de serviço, isso é bacana. Aonde dói? Na hora de pagar. Na hora de pagar dói muito, né? E é nessa hora que normalmente as empresas olhavam menos para o consumidor. O Brasil, principalmente com o fenômeno do Pix, um pagamento absolutamente sem fricção alguma, instantâneo, seguro, não é à toa que assumiu essa volumetria absurda, mais de 8 bilhões de transações por mês, enfim, caiu no gosto do brasileiro de uma forma incrível, porque pela primeira vez na vida, o ato de pagar foi cuidado pela empresa que cuida do ato de pagar, como a empresa que cuidava do produto ou serviço que estava sendo vendido cuidava do produto. Normalmente, na hora de pagar, que é a pior hora para o consumidor, para o usuário, era a hora que ele era mais largado ou era a hora que os processos eram mais complexos. Eu acho que a tecnologia que a gente vem trazendo, principalmente aqui no Brasil, ela permite que esse momento, que era um momento indelicado, vire um momento também prazeroso e feche o ciclo de uma forma muito interessante. Quando você vai para mercados mais maduros, em que uma maior parte da população tem mais acesso à educação, à cultura, a saber mais claramente, a discernir melhor o que é bom, a exigência sobre esse empresário, sobre essa empresa, sobre a oferta dela, aumenta exponencialmente. Dará mais trabalho. Você, associado pagos ou não, que está pensando em migrar a sua operação para fora do Brasil, aprenda o seguinte: em mercados mais maduros, o cliente vai te trazer mais desafios, porque ele é mais preparado. Mas acho que o retorno disso é muito bom. Porque quando você começa a atender esse standard lá de fora, que o nível da barra é mais alto, quando você volta para cá, você traz isso de uma forma muito mais completa. Eu acho que é esse a questão nesse ponto que você perguntou. O âmago da coisa. Exatamente. Perfeito, Edu. O que você pode deixar de recado para os nossos associados e para o nosso público no geral que agora nos assiste, em relação àquilo que você acredita diante de toda a sua expertise, diante de tudo aquilo que você nos apresentou hoje durante o painel? Perfeito. Vou fazer alusão ao assunto, ao subject do próprio painel, né? Esse fenômeno do Brasil finalmente estar exportando não só as commodities, não só os produtos básicos, mas estar exportando agora tecnologia de serviço, produto acabado, que tem mais valor agregado. Essa foi a temática do episódio de hoje. Eu, humildemente, estou muito envaidecido de ter sentado num painel ao lado do TK, um dos empresários mais vibrantes de tecnologia do Brasil, dono da Matera, fundador da Matera, que está ajudando os Estados Unidos a evoluir nos seus sistemas de pagamento, porque ainda tem rails inferiores aos nossos. Matera ponteia isso nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então, uma honra sentar do lado do TK e do lado do Giba, um dos consultores em rails de pagamentos internacionais mais vibrantes, o cara que tem a maior quantidade de clientes internacionais aqui no Brasil, trazendo novidades, produzindo inovação. Foi uma honra sentar aqui falando desse tema de internacionalização. Então, hoje o meu recado final para você, principalmente você associado da Pagos, daqui a pouco eu falo para você que ainda não atentou para o fato de que estar na Pagos faz todo o sentido do mundo, você associado Pagos, se você já está olhando para fora na sua operação, você como profissional, se preparando para desenvolver as competências que você precisa para externacionalizar a sua força de trabalho, ou você empresário que está começando a pensar em ir para fora, você já está começando a pensar, já está se programando, parabéns. Você que ainda só está olhando para o mercado brasileiro, não deixe o urgente ser mais premente do que o importante. Comece a olhar para o mercado internacional. Esse momento absolutamente extraordinário para ir para fora, ele vai acabar. Então, aproveite. Você associado da Pagos, se precisar, busque os nossos comitês. Eu estou sempre por aqui. Vou trazer mais vezes o Giba. Busque-nos aqui. Entenda como você pode fazer isso, porque o desafio, tenha certeza, é menor do que o que você imagina. E com a Pagos fica menor ainda. Você que ainda não se associou,
perdeu um evento como esse. Está perdendo vários eventos extraordinários como o de hoje, mas não só os eventos. Está perdendo toda essa infraestrutura que a Pagos promove de conversa com o regulador, de defesa dos interesses do segmento, de defesa dos interesses dos profissionais do segmento, de distribuição de conteúdo de altíssimo valor a custos que você não vai acreditar que são verdadeiros. Vem para Pagos. Obrigado a você. Obrigado, Lívia. Foi ótimo, maravilhoso, como sempre. Que autoridade nós tivemos aqui hoje. Muito obrigada, Edu. Obrigado, Lívia. Tchau, tchau. E ficamos com mais uma reunião da Pagos. Aqui, desta vez, a 44ª. Boa noite, obrigada.